Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia a Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 33 ao 35. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 33 ao versículo de número 35. Deixa eu ficar bonita, calma aí. Agora pode. Aí vai postar lá na rede, eu quase engolindo o microfone, posta isso, aí o pessoal vai dizer o quê? Olha que bicha feia. Louvado seja Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. E reconhecendo-a, disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs sobre saco em seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. Levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Porém, recusou ser consolado e disse: com choro hei de descer ao meu filho até o sepulcro. Assim chorou Jacó. Amém? Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Você não precisa abrir, só acompanhe. Gênesis 45. O verso de número 7 diz assim: pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos guardar em vida, por um grande livramento. Você pode olhar para essa pessoa que está aí do teu lado e dizer: tem livramento de Deus chegando para a tua história. Esse texto que nós acabamos de ler em Gênesis, capítulo de número 37, ele vem falando a respeito da história de José. A gente conhece bem a história de José, e eu costumo dizer que a história de José, ela é como uma moeda, porque ela tem dois lados. O lado em que a gente costuma a pregar, a falar, a analisar, mas tem um outro lado em que a gente costuma dizer que foi o período em que ele foi vendido, foi parar na terra do Egito como escravo. Só que o outro lado dessa moeda é quando ele é exaltado como governador da terra do Egito. A gente sabe que um filho se foi, mas a gente observa também que um pai ficou. E não somente sobre José eu quero falar nessa noite, mas eu também quero falar sobre um pai que ficou. A palavra do Senhor vai dizer que José, ele era filho amado de Jacó, que Jacó o amava muito mais do que os seus outros filhos, por ser filho da sua velhice. Embora eu costumo dizer que, se fosse somente por este detalhe, ele deveria amar muito mais a Benjamim do que ao próprio José. Mas há alguns detalhes na vida de José que faz com que o seu pai o ame da maneira que o seu pai o amava. Porque quando você analisa a história, você vai perceber que entre as 4 mulheres que Jacó casou-se, somente uma era possuidora do seu coração. Somente uma era possuidora dos seus sentimentos, que era a Raquel. Foi por Raquel que Jacó, ele trabalhou 7 anos. E mesmo ele sendo enganado por Labão, mesmo ele sendo trapaceado por Labão, ele vai trabalhar mais 7 para se casar com Raquel. Foi por Raquel que ele vai buscar a Deus em oração, para que Deus pudesse abrir a madre de Raquel, porque Raquel, ela era estéril. E a sua esterilidade causou dentro do seu lar algumas contendas, a ponto até mesmo de Jacó irar-se com Raquel, quando ela disse:
dai-me filho, senão eu morro. Só que Deus, ele decide pôr um ponto final a isso, abrindo a madre de Raquel e fazendo com que Raquel viesse a gerar e gerar a José. O nascimento de José traz alegria a uma mulher frustrada, a uma mulher amargurada. Então, quando você observa alguns detalhes da vida deste rapaz, você consegue entender que, em primeiro lugar, José, ele é filho da velhice. Em segundo lugar, José, ele é filho da mulher amada. E em terceiro lugar, José, ele é fruto de oração e ele é fruto de milagre. E tudo aquilo que é fruto de oração e fruto de milagre, a gente tem um cuidado a mais. A gente tem uma atenção a mais, porque sabe o preço que foi pago para conseguir e conquistar aquilo. E em quarto lugar, José, ele vai trazer a alegria para dentro do lar. Ele vai trazer o desejo em Raquel, o despertar de ser mãe novamente, porque o significado do nome de José é que o Senhor me acrescente outro. Então você observa alguns desses detalhes, e entre outros que faz com que Jacó ame a José do jeito que ele ama. Ele tem um cuidado tão grande por José, porque entre os seus irmãos, ele é o único que no período da sua adolescência, ele vai enfrentar um período de orfandade. Os seus irmãos não vão passar por isso na adolescência, mas José vai. Porque quando seu pai sai da casa de Labão, a sua esposa Raquel levou os ídolos do seu pai. E Jacó não se sabia disso. Só que Labão, quando percebe que havia perdido os seus ídolos, ele vai atrás de Jacó tentar contra a sua vida. Mas Deus vai se revelar a Labão na madrugada, dizendo: não toque em Jacó, porque eu tenho algo com ele. Só que mesmo assim, Labão, de uma maneira impensada, ele vai acusar a Jacó, dizendo que Jacó é ladrão. E Jacó, de uma maneira impensada, ele vai dizer: com quem estiver os ídolos, que morra. Jacó não sabia que estava com Raquel. E as suas palavras vão ser pesadas posteriormente. Porque quando Raquel vai dar à luz a Benjamim, ela morre no parto. Então Benjamim não foi amamentado por Raquel. Benjamim não foi educado por Raquel. Benjamim não foi ensinado por Raquel. Ao contrário de José, que quando perde a sua mãe, tem 13 anos de idade. E isso para um adolescente é algo muito complicado. Então Jacó quer preencher esta lacuna deixada no coração de José. Porque quando ele olha para José, ele diz: é a cara de Raquel, é o jeito de Raquel, é fruto de oração, é fruto de milagre. Foi lágrimas para que o Senhor pudesse abrir a madre de Raquel e pudesse gerar a José. Então ele não quer que José ele enfrente os desafios da vida. Ele não quer que José ele possa sofrer, para que ele não venha se frustrar. Você vai observar que quando ele saiu da casa de Labão, ele dividiu o seu bando em 3 partes. O primeiro ele enviou para aplacar a ira do coração de Esaú. O segundo para conquistar o coração de Esaú. E atrás do terceiro bando está quem? Está José, porque ele pensa: se algo der errado lá na frente, ele está protegido aqui atrás. Nada de mal vai acontecer ao meu menino. Nada de mal vai acontecer a ele. Só que para o projeto que Deus tem sobre a vida de José, esta super proteção, este super cuidado que Jacó tem com José, não é do agrado de Deus. Porque Deus quer que o menino enfrente os desafios da vida para amadurecer. É necessário José trilhar o caminho da solidão para fortalecer os seus sentimentos.
E há um intercâmbio que há necessário ele fazer, para ele aprender o idioma da terra egípcia, para ele aprender a administração da terra egípcia. Só que Jacó, ele jamais permitiria isso. E Deus está dizendo: Jacó, eu vou mostrar para você que eu sei cuidar de José melhor do que você. Eu vou lhe provar isso, e lhe direi mais: eu vou dar a oportunidade de ele ser fiel na tua presença, como também na tua ausência. Eu estou preparando ele para um intercâmbio, e a tua mão não vai impedir, porque o que eu tenho na vida do menino é algo grandioso, e a tua mão não poderá impedir. Eu vou cortar este cordão umbilical, porque o que eu tenho na vida dele, eu vou acelerar o processo muito rápido, para que ele possa viver aquilo que eu tenho preparado para ele. Deixa eu te explicar para você entender melhor o que Deus tem para realizar sobre a tua vida e sobre a vida dos teus. A tua mão não vai impedir o agir de Deus. E é de uma maneira proposital que os seus irmãos estão vendo José vindo, e eles estão dizendo: lá vem o sonhador. O sonhador está vindo. Há uma reunião que José não sabe, mas na reunião está sendo tratado: vamos matá-lo, ou vamos fazer o que com ele? E na reunião é decidido: não vamos matar não, mas vamos lançar ele dentro deste poço. Eles não sabem, mas o que eles estão fazendo, só estão impulsionando José para o propósito daquilo que Deus tem sobre a vida dele. Eu vou tentar te explicar melhor, porque existem reuniões que você não participa, e quem está na reunião está dizendo: vamos acabar com o sonho dela, vamos destruir o sonho dele. Mas Deus dizendo: não, não é só o sonho dela, não é o sonho dele, é um projeto que eu implantei no coração dele. Lançaram José dentro do poço, e por mais que José estivesse pedindo aos seus irmãos que não fizessem isso, os seus irmãos vão fazer. E alguém ainda que tem uma ideia, acredita ele que teve uma ideia melhor e disse: vamos fazer melhor, vamos vender ele para os mercadores que vêm vindo. Vão vender José por 20 ciclos de prata. Mas o que a gente vai falar para o pai? Pega a túnica dele, rasga a túnica dele, vamos sujar sobre o sangue de um cabrito, e a gente entrega para pai, e veja o que pai vai dizer. Deixa ele decidir. E de uma maneira desprezível, eles pegaram a túnica e levaram para o velho Jacó, dizendo: pai, achamos essa túnica, veja se é ou não do teu filho. Jacó, quando pega a túnica, Jacó reconheceu que era a túnica de José, porque a túnica simbolizava o amor de José materializado por José. E quem trabalha com confecção aqui sabe muito bem que outra pessoa pode até colocar a etiqueta dela no trabalho que foi feito pelas tuas mãos, mas você sabe que aquilo foi confeccionado por você. E ele reconheceu, ele disse: é a túnica do meu filho. Por certo, uma fera o espedaçou e José foi morto. Mais uma vez Jacó está se precipitando em suas palavras, em dizer que José está morto. E a dor que Jacó está sentindo é uma dor tão grande, que o desejo dele é que ele possa morrer. Porque os seus filhos, as suas filhas levantaram para consolar ele, dizendo: pai, não se sinta assim. Mas ele está dizendo: eu não quero ser consolado. E ele vai dizer: com tristeza eu hei de descer ao Sheol para encontrar o meu filho. O desejo que Jacó tem é de morrer, porque a alma dele se entristeceu tanto a ponto de ele desejar a morte. E quando a gente não tem explicação do processo que começamos a enfrentar, o único lugar que pode nos trazer resposta é o altar.
Porque Jacó não entende o que está vivendo, mas Jacó vai para o altar, orar a Deus, tentar compreender o que está acontecendo. Nem ao menos o corpo, Deus, para que eu possa sepultar. Porque tu não me falaste, Deus, que isso iria acontecer? Porque não me avisaste? E detalhe, Jacó é um homem a qual Deus se revela a ele. Jacó é um homem a qual Deus fala com ele. E Deus poderia muito bem ter falado com Jacó, mas Deus vai ficar em silêncio. Deus não vai dizer nada para Jacó. Deus vai deixar Jacó chorar no altar. Deus vai deixar Jacó sofrer no altar. Deus poderia ter dito a Jacó: Jacó, tu lembra do sonho que o menino teve, tu guardaste no teu coração? Eu estou permitindo esta separação para se cumprir com o sonho do menino. Mas Deus não vai falar nada, porque Deus está dizendo: ei, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Eu estou trabalhando em teu favor, Jacó, você não entende, mas eu estou te livrando de uma dor maior e de uma dor pior, porque eu lhe conheço, Jacó. Eu sei que tudo que tu queres, tu consegue. Só não conseguiu nascer primeiro, mas conseguiu comprar o direito de ser o primogênito com um prato de lentilha. Enganou o seu irmão para poder receber a bênção do primogênito. Quis casar com Raquel, trabalhou 7 anos, foi enganado, mas disse: o meu nome é Jacó, eu trabalho mais 7, mas eu me caso com Raquel. Conseguiu o perdão do irmão Esaú, guerreou com um anjo no val do Jaboque, e o anjo dizendo: me solte, porque a vigília já está acabando. E você dizendo: enquanto tu não me abençoares, eu não te soltarei. Eu te conheço, Jacó, eu sei bem quem você é. Deixa eu lhe dizer para você entender melhor: Deus lhe conhece, irmã. Ele sabe bem quem você é. E se Ele disser da maneira que Ele está agindo, você vai querer dar o seu jeitinho. E Ele está dizendo: ei, a tua mão não vai impedir o meu trabalhar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu lhe conheço, homem, eu sei quem você é. Eu sei que se você souber que José está vivo, você vende tudo em Canaã para comprar ele de novo. Mas entenda, o meu silêncio, Jacó, sobre a tua vida é o livramento que eu estou te dando amanhã. As tuas lágrimas de hoje é o livramento de amanhã. Se eu não te apertasse, eu não te atraía para o altar. E eu te apertei para te atrair para o altar, para dizer: eu estou permitindo essa dor para trazer livramento para a tua casa, para a tua descendência, para a tua semente, porque Ele está dizendo: eu vou preservar a tua semente, Jacó. E se eu não permitisse você passar por isso hoje, Jacó, a tua descendência estaria comprometida, a descendência do Messias estaria comprometida. Então as tuas lágrimas de hoje é o livramento de amanhã. Porque entenda uma coisa: se José, ele não é lançado dentro do poço, ele não é vendido para os mercadores. Se ele não é vendido para os mercadores, ele não para na terra do Egito. E se ele não para na terra do Egito, ele não vai parar na casa de Potifar. Se ele não parar na casa de Potifar, ele não é acusado de assédio sexual. E se ele não é acusado de assédio sexual, ele não para no cárcere. E se ele não para no cárcere, ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E se ele não interpretar o sonho do copeiro, ele não é lembrado diante de Faraó. E se ele não é lembrado diante de Faraó, ele não interpreta o sonho de Faraó. E se ele não interpretar o sonho de Faraó, ele não vira governador da terra do Egito. E se ele não virar governador da terra do Egito, ele não administra a terra do Egito durante o período de fartura. E se
ele não administrar a terra do Egito durante o período de fartura, quando a fome chegar, vai alcançar também a terra de Canaã. E se alcança a terra de Canaã, alcança a casa de Jacó. E se alcança a casa de Jacó, a casa de Jacó é destruída. E se a casa de Jacó é destruída, as 12 tribos é destruída. E se as 12 tribos é destruída, a tribo de Judá é destruída. E se a tribo de Judá é destruída, não tem Obed, não tem Jessé, não tem Davi, não tem Roboão, não tem Salomão. É ele dizendo: eu estou preservando a tua semente, porque através da linhagem de Judá virá o Messias. E se o Messias não vem, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, ele não é assunto ao céu. Se ele não é assunto ao céu, o Espírito Santo não desce. E se o Espírito Santo não desce, a igreja de Cristo não estava aqui essa noite. Ele dizendo: eu estou preservando, eu estou preservando a tua semente. Ele está preservando a tua casa. Ele está preservando a tua semente. Ele está preservando e ele está dizendo: ei, é necessário este processo. É necessário para um grande livramento. E a gente está acostumado a tanto, pastor, a gente começar a orar e Deus se levantar alguém para dizer: olha, a tua oração está sendo ouvida. Só que nesta ocasião aqui, Deus vai ficar em silêncio 22 anos. Deus não vai dizer nada. Deus não vai falar nada. Sabe como que Deus quebrou o silêncio? Trazendo livramento para dentro da casa de Jacó. Ele desceu para a terra do Egito aos 17. Aos 30 foi levado a governador. E 7 anos de fartura. Mas num segundo ano, 22 anos já havia se passado. É quando a fome alcançou a terra de Canaã. Sabe o que Jacó está fazendo? Se preparem, meus filhos. Desçam para a terra do Egito para buscar mantimento. Já não é mais um adolescente. É um homem e é governador da terra do Egito. Administrou tão bem a terra do Egito que elevou a terra do Egito a uma das maiores potências da sua ocasião. Porque quando as nações já não tinham mais dinheiro e recurso, ele negociava as terras. Só que tem um detalhe ali. José tem feridas que precisam ser curadas. É nada, irmã, é. O texto diz que quando seus irmãos desceram, eles estavam na terra do Egito. José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceu a José. Porque quem fere, se esquece que feriu. Mas quem foi ferido, tem marcas, tem feridas. E tem hora que precisa ser cicatrizado. Mas irmã, eu sou crente. José também era. É crente. Não é mais um adolescente. A aparência mudou. Gerou-se filhos na terra do Egito, constituiu família, teve o seu nome mudado. Não se chamava mais José, mas se chamava Zafenate Peneá, com significado de provedor de mantimento. Teve 2 filhos e deu o nome dos filhos diante de toda a dor e processo que passou. O nome do primeiro filho, Manassés, querendo dizer que se esqueceu das dores da casa do pai. O nome do segundo filho, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só que tem marcas em José. E a psicologia ensina que toda pessoa que sofre um abuso quando criança, mesmo depois de adulto, se ela se encontrar com seu abusador, ela entra em choque. Porque é chamado do disparar do gatilho das emoções. Ela traz à memória tudo que ela viveu. Às vezes uma música, um local, ela traz à memória os traumas vividos. E o que José está vivendo quando ele vê os seus irmãos é chamado do disparar do gatilho das emoções. Ele traz à memória tudo o que ele viveu. E o que ele quer
é pelo menos que os seus irmãos sintam um pouco do que ele sentiu. Ele trouxe a memória quando foi lançado dentro de um poço. Ele trouxe a memória quando ele desceu para a terra do Egito, despido como um animal e vendido como escravo. Ele traz à memória o período que passou na casa de Potifar e que foi acusado injustamente de assédio sexual. O período em que ficou no cárcere sem dever nada. Ele traz tudo isso à memória e o desejo dele é que eles possam sentir ao menos o que ele sentiu. Aí ele está dizendo: olha, vocês são espiões aqui na terra do Egito. Ele dá ordem de prisão, mas mesmo com mágoa, mesmo com ferida, José, ele teme a Deus, porque no terceiro dia ele diz: olha, porque eu temo a Deus, eu vou soltar vocês. Mas ele fez uma entrevista perguntando: em quantos vocês são? E eles vão dizer: nós somos em 12, mais um já não existe mais. Não sabe que está falando com José. O pai de vocês é vivo, meu Senhor. Somos filhos de um pai só. Então, se o pai de vocês é vivo, deve estar aguardando por vocês. Voltem. Imagina o desespero do velho Jacó. 130 anos. Já havia na sua mente pensado que havia perdido a José, fruto de oração e fruto de milagre. Agora é acreditar que havia perdido os seus 10 filhos. Porque na terra do Egito eles imploraram pela sua vida. Estão prostrados diante dele dizendo: meu Senhor, nós não somos espiões. E quando a gente ver isso, a gente até pode dizer: olha, se cumpriu o sonho que ele teve. Sim ou não? Só que Deus não cumpre promessa quando tem desejo de vingança. E é por isso que Deus não permitiu Benjamim descer na primeira descida. Desça 10, o menor fica. Porque primeiro eu preciso tratar com José. Ele já havia sido exaltado, já era governador. Mas a promessa, o sonho, isso ainda não havia cumprido. Porque Deus está dizendo: eu só cumpro promessa quando não há desejo de vingança. Quando as feridas estão curadas e cicatrizadas. Eu vou repetir para você entender melhor, porque Deus está dizendo: tem crente aqui que já era para estar vivendo há muito tempo, mas sempre quando você está a caminho da promessa, você traz à memória o que você viveu lá atrás, e você começa a pensar: quando chegar a minha vez, aí Deus está dizendo: não é assim, eu vou curar, eu vou cicatrizar essas feridas, porque você vai viver o que Deus tem preparado para a tua história, para a tua casa, para a tua vida. Eles chegaram dizendo: pai, aquele homem nos prendeu, nos deixou preso, nos acusou de ser espião, nos deixou preso 3 dias e nos soltou, pai. Mas ele disse que para voltar tem que levar Benjamim. Aí Jacó diz: Benjamim não, porque Benjamim é tudo que restou de Raquel. O meu coração não suporta mais tanta dor. Foi luta no ventre da minha mãe, foi luta na minha adolescência sair fugido da casa do meu pai para meu irmão não me matar. Fui para uma terra onde fui enganado. Quando voltei, o meu pai já não existia mais. A minha filha foi estrupada. O meu filho se deitou com uma das minhas esposas. E José, fruto de oração, fruto de milagre, já não existe mais. O meu coração já não suporta tanta batalha, tanta luta. E Deus dizendo: acabou, José, acabou, Jacó, acabou. Tem um novo tempo preparado para ti que você nem imagina. Eu tenho surpresa para ti que você nem imagina. Te prepara, porque eu vou te levar para uma terra aonde haverá estabilidade, você nem imagina. Ei, homem, eu tenho uma surpresa para ti, porque se eu falo para ti antes do tempo que José está vivo, você não iria dizer que eu sou Deus de surpresa. Hoje o círculo de oração não diria: olha, Deus é Deus de surpresa, mas Ele está dizendo: eu tenho surpresa para ti que você nem imagina. Ei, crente, tem crente aqui em nosso meio que Deus está dizendo: prepare as tuas malas, porque há uma terra
te levarei e eu te honrarei, e saberão que tu tens um Deus. Porque alguém disse, orou, viveu um milagre, mas perdeu. Mas Deus dizendo que nada, eu só permiti esta situação para te atrair para o altar, para trazer livramento para dentro da tua casa, para te livrar de uma depressão, para cortar o laço que estava armado. Mas Ele está dizendo, eu estou preparando algo novo para ti que você nem imagina. Não tem uma maneira, não tem outra maneira. Tem que levar Benjamim. Então, se tem que levar Benjamim, leva para esse homem. Eu não sei quem ele é, mas leve a ele um presente, porque Jacó é marcado pelos presentes. Deu presente a Esaú, deu presente ao próprio José. E quando a Bíblia fala de presente, não é para que serve o presente, mas é o significado do presente. É o significado que cada presente tem. Porque eu me baseio, sabe no que, irmã Sandra? Não fugindo do texto, só para você entender o significado de presente na Bíblia. Há uma criança de 2 anos, o menino Jesus, quando recebe a visita dos magos, para que levar ouro, incenso e mirra para uma criança? O normal é levar um brinquedo, uma peça de roupa. Mas é o significado, porque quando eles estão entregando o ouro, eles estão declarando e dizendo, estamos diante do próprio rei aqui na terra. Quando eles entregam incenso, é símbolo da humanidade. Eles estavam dizendo, nós reconhecemos que estamos diante do próprio Deus encarnado aqui na terra. E mirra, eles já estavam dizendo, ele veio, mas vai padecer, vai morrer. Porque a mirra era utilizado para embalsamar. E mais uma vez Jacó está preparando um presente. Mas para esse presente eu quero acreditar que ele precisou saber de informações, detalhes, para preparar o presente. Eu fico pensando Jacó dizendo, diga para mim, meus filhos, a respeito desse governador da terra do Egito, como que ele é? E eles dizendo, pai, o que nós ficamos sabendo lá na terra do Egito é que esse homem ele era escravo e se tornou governador depois de ter interpretado o sonho de Faraó. Pai, o que chamou a nossa atenção lá é que esse homem tem filhos e o nome dos filhos dele é hebraico. Que interessante, meus filhos. O nome de um é Manassés. Que interessante. Ele está declarando que ele se esqueceu das dores da casa do pai. E o nome do outro pai é Efraim. Mais interessante ainda, que ele prosperou na terra da aflição dele. E pai, me parece que esse homem ele teme ao nosso Deus. Como vocês sabem disso? Porque quando ele foi nos soltar, ele disse, porque eu temo a Deus, eu vou soltar a vocês. É baseado nessas informações que Jacó está preparando esse presente, porque Jacó está dizendo, eu percebo que esse homem é um homem que tem feridas que precisam ser curadas. Eu percebo que este homem, ele passou por processos e situações difíceis, mas eu percebo também que chegou um novo tempo na vida desse homem. Gênesis capítulo de número 43, verso de número 11, Jacó está dizendo, levai em vossos vasos um presente a este homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, um pouco de especiarias, um pouco de mirra, um pouco de terebinto e um pouco de amêndoas. Leve a esse homem. Só que agora está completo. Eles fecham o presente e estão descendo pela segunda vez para a terra do Egito. E chegando na terra do Egito, Jacó está dando ordem para soltar a Simeão e dizendo, leve esses homens para a minha sala. Mas antes do cumprimento da promessa, Deus está curando feridas e cicatrizando. Porque antes que eles venham a se prostrar, eles estão dizendo, meu Senhor, o nosso Pai enviou esses presentes a vós.
Ele enviou para vós um pouco de bálsamo. Bálsamo esse que só tem na nossa terra em Israel, na região de Gileade. O que Jacó está dizendo? Ele está falando: ei homem, eu não lhe conheço, mas eu sei que você tem feridas que precisam ser curadas. Recebe um pouco de bálsamo. Ele está derramando bálsamo nessa noite e curando feridas do passado, palavras que você ouviu e que você traz isso consigo até os dias de hoje, coisas que você enfrentou na sua adolescência que te marcaram, e Ele dizendo: olha, eu estou curando, passando um bálsamo, e não somente o bálsamo, mas Ele está enviando também mel, e esse mel também era medicamento, era um misturar de tâmara com uva, que conhecido no hebraico é o debaxe, porque se o bálsamo serve para curar, o debaxe serve para cicatrizar. É Ele dizendo: as tuas feridas não somente serão curadas, mas elas serão cicatrizadas. É Ele dizendo: eu não só estou te curando, mas eu estou cicatrizando as tuas feridas. Você pode colocar a mão no ombro de alguém e dizer para essa pessoa: ei, Deus, Ele preparou essa noite para curar feridas e cicatrizar, e Ele está dizendo: não vai tornar a se abrir, ela não vai se abrir novamente, não, porque Ele sabe que essas feridas, elas foram ocasionadas pelo processo, porque as especiarias, cada uma delas tem a sua maneira de se extrair. Algumas arrancavam as folhas da árvore e esmagava dentro do pilão, e conforme esmagava as folhas, ela começava a exalar um perfume. A mirra, para se extrair o perfume dela, uma árvore que contém espinho, o perfumista, ele dá pancada no tronco da árvore, e quanto mais pancada dá, ela começa a soltar um perfume que é cheiroso a quilômetro de distância. O terebinto, para se extrair o perfume desta árvore, o perfumista vinha com um espeto e furava a raiz dela, e ao invés de ela morrer, ela começava a exalar o perfume. Sabe o que Ele está dizendo? Ei, eu vi quando arrancaram as tuas folhas, quando bateram no teu tronco, quando furaram a tua raiz, era para teres morrido, mas olha você aqui essa noite, exalando um perfume que tem incendiado as nações. Eu vou repetir para você entender melhor. São 14 anos e 14 anos. Quantas pancadas já recebeste, quantas vezes já furaram a tua raiz e falaram: vai morrer, vai parar, vai desistir. Mas olha você aqui, exalando um perfume, exalando um perfume. Quem olha para você não consegue entender como é que você está de pé, como é que você sobreviveu, mas o céu está dizendo: ei, o que eu só extraí de ti foi perfume, foi o perfume de adoração. Pancadas que a gente recebe, que tem hora que tem gente que chega em nós e diz bem assim: olha, eu queria te pedir perdão, mas quem exala perfume nem traz a memória e diz: mas perdão por quê? O que tu fizeste para mim? O que foi que aconteceu? Quem exala perfume não guarda mágoa, não guarda rancor, porque uma menina que é tirada do seio da sua família vai para casa, e chegando dentro da casa do seu Senhor, percebe que é leproso, e ao invés de ela dizer: eu tenho ódio, não vou falar nada, mas exala perfume dizendo: meu Senhor, se tu estivesse lá na minha terra em Israel. O que é isso? É mesmo ferida exalando perfume. Oh, aleluia. O último presente que eles entregam, eles estão declarando: chegou o tempo de cumprimento de promessa na tua vida. Eles estão dizendo: meu Senhor, essa amendoeira, este fruto, só tem lá na nossa terra em Israel, e ela é a primeira árvore a despontar as suas flores brancas e rosa. É ela a anunciadora de um novo tempo. A amendoeira, ela é a primeira árvore a florescer em Israel. Ela não espera o inverno acabar, ela não depende
depende das demais para florescer. Não, não, não. Porque ela é a anunciadora de um novo tempo. É ela que vem dizendo: olha, o inverno acabou e a primavera chegou. O próprio Deus se utiliza da amendoeira para falar com o seu profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, o que é que tu vê? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus dizendo: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. É símbolo da fidelidade de Deus. Pode a figueira falhar, mas a amendoeira não. Pode a oliveira falhar, mas a oliveira não. Pode o homem falhar com você, mas a palavra dele é fiel para se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. É ele dizendo: está chegando um novo tempo. Só depois da entrega do presente que você vê ele se prostrando, porque Deus disse: primeiro eu estou curando, cicatrizando. A primeira descida ele estava tão resistente, mas na segunda vez que os seus irmãos desceram, ele se retirou para chorar, porque não suportou, ele não aguentou. E quando ele ressurge, Gênesis capítulo de número 45, verso de número 5, ele já não aguenta mais. Ele reúne os seus irmãos e ele diz para os seus irmãos: meus irmãos, sou eu, José. Eu estou vivo, meus irmãos. Oh, aleluias. Eu vivo. Oh, rabás, bribicam, rabás. O texto diz que o semblante dos irmãos decaiu. E José disse assim: olha, não vos entristeceis por haver me vendido para cá, mas foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vós. Sabe o que José está dizendo? Deus me enviou e permitiu eu passar pelo que eu passei. Não foi porque vocês me venderam, mas foi para a preservação da vossa vida e da vossa semente. O céu está dizendo nessa noite: você só está passando pelo que você está passando, porque Ele está dizendo, porque é através de ti que eu estou trazendo livramento para dentro da tua casa, para os teus. Tem laço de morte sendo quebrado por conta de ti, por conta das tuas lágrimas. Na madrugada Ele está dizendo: ei, é por conta das tuas lágrimas, é por conta da tua oração que o livramento tem entrado para dentro da tua casa, porque senão tudo já havia se perdido. Ele permitiu este processo para lhe dizer: é através de ti que eu estou trazendo livramento para a tua casa, para a tua semente, para a tua descendência. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: meus irmãos, ainda tem 5 anos, pai está vivo, vai buscar pai. Jacó não espera por isso, igreja. São 22 anos que havia se passado, e na mente de Jacó, José já não existe mais, morreu. Mas olha, eles estão voltando e dizendo: pai, José vive. Ele está vivo, pai. O texto diz que o espírito de Jacó vai reviver. Sabe o que é isso? As boas novas alegra até os ossos. Meu Deus. Ei, Jacó reviveu, porque a notícia da túnica abalou a fé do velho Jacó. Não existe super crente, não tenha esse crente que nunca tenha passado por um processo, que não tenha ficado tão abalado a ponto de querer desistir. Porque você vai observar que depois da notícia da túnica, Jacó nunca mais levantou altar. Abalou a fé do velho Jacó. Porque se você nunca pensou em desistir, deixa eu lhe dizer, te prepara. Jesus ainda vai ter um encontro contigo então. Abalou a fé. Mas quando ele recebeu a notícia, sabe o que Jacó fez? Eu vou descer para o altar para orar,
Porque é no altar que Deus traz resposta de oração. É no altar que Deus está falando com Jacó aquilo que não podia falar 22 anos antes. É na madrugada que Deus vai se revelar para Jacó e vai dizer: ei, homem, prepara a tua mobília, porque tu vai descer para a terra do Egito. É no altar que Deus está trazendo e renovando a promessa que fez lá atrás a Abraão, dizendo: ei, homem, eu farei de ti uma grande nação. É no altar que Deus está trazendo resposta de oração. Mas é no altar também que Deus está trazendo resposta por aquilo que Jacó nem sequer orou. Como assim, irmã Gisele? Ele não orou para morrer nos braços de José, porque na mente dele José já não existia mais. E aquilo que a nossa mente não capta, a nossa boca não verbaliza. Aquilo que a tua mente não capta, você não apresenta em oração. Então ele não orou por isso, mas Deus está dizendo: ei, sabe quem vai fechar teus olhos? É José, é ele. Eita, Deus, é mesmo, Sabe o que Deus está falando para mim e para a tua vida aqui nessa noite? Ele vai fazer além daquilo que tu oraste, além daquilo que tu pediste. Ele vai fazer na tua vida, até por aquilo que tu não oraste. Ele vai fazer na tua história. Como é isso, Deus? Ele está dizendo: você não orou por algumas coisas, mas eu vou realizar na tua história. E te prepara, porque tem surpresa para você. Tem surpresa da parte de Deus para a tua história, para a tua vida, para a tua casa. Terminei aqui. Amanhã tem mais. A igreja pode se pôr de pé, pastor. Com a permissão do pastor, eu quero lhe convidar. Se põe de pé. O círculo de oração vai louvar. Se prepara, círculo de oração, para adorar o Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jacó, quando ele chega na terra do Egito, sabe o que ele faz quando ele encontra José? Ele dá um abraço apertado em José e fala assim no ouvido dele: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos te viram. Jacó tem em mente aquilo que Simeão tinha: enquanto eu não ver o Messias, eu não morro. Mas depois que eu ver, eu já posso morrer. E você sabe que esse pensamento é o pensamento de muito crente. Depois que Deus salvar os meus, já pode me recolher, Deus. Depois que tu salvar o meu esposo, me recolhe, Pai. Depois que tu salvar os meus filhos, aí tu pode me recolher. Morrer agora, tanto tempo de batalha, tanto tempo de luta. E Deus dizendo: ei, eu sou um Deus que trabalho com a lei da recompensa. Tanto tempo de batalha, eu tenho muito tempo de bênção para a tua vida também. Eu tenho promessas na tua história que você nem imagina que vai se realizar. E olha para a surpresa, ele não esperava ver a José vivo. Imagina ver os netos. Está vindo José. Eu imagino Jacó chorando e José dizendo: eu fiz alguma coisa, pai, para ti? Não, tu não fizeste nada. É que eu nem esperava te ver, quem dirá ver os teus filhos. Você entende que tem coisa que você nem sequer imaginou, mas Jesus está dizendo: eu vou fazer pela tua casa e pelos teus. Eu estou falando com mulheres, com homens de Deus que estão aqui essa noite, que não é fácil viver o que você já viveu até os dias de hoje. Foi luta, foi prova, foi batalha. E eu não estou falando somente do congresso em si, porque eu sei que todo congresso a gente enfrenta guerras. Eu estou falando com crentes que já não é de hoje que você enfrenta batalhas. E as coisas para chegar até você é debaixo de luta, é debaixo de lágrima, é debaixo de tanta peleja. Porque Jacó, quando está na terra do Egito, o faraó falou para José: José, traga teu pai aqui para mim, dar uma palavrinha com ele. E
Faraó vai dizer assim: homem, quantos são os anos da tua peregrinação? E ele vai dizer: 130 anos de poucos e maus momentos vividos, que os meus pais não peregrinaram, não viveram. Sabe o que ele está dizendo? Abraão não passou pelo que eu passei, Isaac não passou pelo que eu passei. E Deus dizendo: realmente, eles não passaram pelo que você passou, mas eles não viveram o que você vai viver. Porque é de ti, homem, que eu vou extrair as 12 tribos. É de ti que eu vou extrair a tribo de Judá. E é de ti que virá a linhagem do Messias. Porque você já disse a Deus: Deus, os meus irmãos nunca viveram o que eu vivi. Os meus parentes nunca sequer sonharam em passar o que eu já passei, os ventos que eu já vivi, as noites em claros que eu já passei. E Deus dizendo: realmente, eles nunca passaram por isso, mas eles nunca pensaram em viver o que você vai viver. Ele tem coisas extraordinárias e sobrenaturais para extrair de ti, da tua vida. Não é em vão o processo que você tem passado, não, mas Ele tem dito: ei, eu estou extraindo de ti coisas que você nem sequer imagina. Eu estou extraindo de ti, porque há um coração endurecido. E Deus dizendo: eu já ouvi a tua oração, e eu estou indo lá de encontro a esse coração. Há alguém resistente, e Deus dizendo: eu já estou trabalhando. Há uma porta que se fechou, e Ele dizendo: eu já estou trabalhando em teu favor. Há uma resistência, mas Ele está dizendo: ei, não. As tuas lágrimas no altar estão trazendo resposta. Te prepara, porque está chegando resposta de oração. Tem oração que você fez que você já nem se lembra mais. Tem oração antiga lá atrás que você diz: eu nem me lembro mais. Mas Deus está dizendo: há um memorial. Há um memorial, e eu não me esqueci. E eu trarei resposta de oração. A promessa dele não morre sobre a tua vida. A promessa dele não morre sobre a tua semente, sobre a tua descendência. E eu entendo isso, pastor, porque costumam dizer assim que quem tem promessa não morre, mas quem tem promessa morre sim. O que não morre é a promessa. Ela se mantém. É por isso que Deus está dizendo: ei, Jacó, foi para preservar a tua semente, porque muitas das promessas feitas Jacó não alcançou, mas a semente dele viveu. Eu vou repetir para você entender. Tem promessas que estão sobre a minha, sobre a tua vida, que eu não vou alcançar, mas a minha semente vai viver as promessas de Deus. E é por isso que Ele está dizendo: é por conta desse processo, é por conta disso, é para preservar a tua semente. O círculo de oração está preparado para adorar? Enquanto o círculo de oração estiver adorando, nessa mesma graça, mesmo com os seus olhos com lágrima, segura na mão dessa pessoa que está do teu lado. Olhando para ela, você diga: ei, Ele está preservando a tua semente. Mas agora você diga com fé mesmo. Diga com fé: Ele tem surpresa para ti. Ele tem surpresa. Ele vai te surpreender. O que você já viveu da parte de Deus, e eu sei que tem crente que é grato pelo que já viveu. Ele está dizendo: não se compara ao que ainda Ele vai fazer na tua história, na tua casa, no meio dos teus. Tu voltará para contar o que Deus fez. E Ele está dizendo: te prepara, porque haverá culto de ação e graça. Ele entra neste dia de hoje dentro da tua casa. Ele traz a estabilidade. Ele está dizendo: ei, eu estou mudando toda a trajetória, porque Ele está dizendo: você viverá o sobrenatural. Oh, aleluias.
Suribi Kamandaraba.